Glória a Deus. Nosso... tá. Damos glória ao nosso Deus tremendo. Aleluia. Nosso Deus soberano e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor a toda a igreja, mais uma vez. Amém. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Sei que nós estamos na leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jó. Hoje teremos uma explanação sobre esse livro na EBD, mas nesse momento o Senhor colocou no meu coração de estar trazendo uma palavra que está exatamente aqui no livro de Pedro, né? Estamos sentindo a ausência do nosso pastor. Tem uma máxima em liderança que diz o seguinte, que o líder, quando está perto, nós nem sentimos a sua presença, mas quando ele está fora, todos sentem a sua falta. E o pastor Felipe é um líder desse tipo, né? Não estou querendo engrandecer o homem, estou querendo honrar quem tem honra, né? É um homem de Deus, um homem que quando está com a igreja interage tão bem com a igreja que parece que o pastor não está ali, que ele está interagindo com a igreja, mas distante todos nós sentimos a sua falta. Que Deus possa abençoar o final das suas férias e ele volte revigorado, inspirado, né, para continuar conduzindo a igreja. Então vamos ler aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Como é uma leitura assim um pouco extensa, eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os pares, até nós chegarmos ao final, tá bom? Então vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, a perseverança, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, vamos lá, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esquecendo da purificação dos pecados antigos. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou... Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Glória a Deus. Podem sentar, por favor? Muito bem. Desculpe a minha luta com o meu multifocal, que esse óculos aqui já deveria ser trocado, mas está um pouquinho apertado aqui e ali. Ele para longe eu consigo enxergar bem, para perto, nessa distância aqui eu tenho uma dificuldade, porque o multifocal fica misturando com o outro. Mas muito bem. E aqui Pedro, ele traz para a igreja uma exposição, né? E aqui em certa parte ele fala que o que vai ser colocado por ele não é nada que a igreja não conheça, mas que é bom que seja lembrado. E assim vai ser a pregação de hoje. Tudo que você vai ouvir aqui, com certeza você já ouviu, com certeza já foi pregado, mas convém que seja repetido para que fique firmado no nosso coração. Então, nós sabemos, e foi explanado pelo ministro Paulo, que essa carta, as epístolas de Pedro, eram cartas circulares, que foram provavelmente escritas ali entre o ano 65 e 68, da era cristã, depois de Cristo, né? Carta circular, ou seja, uma carta que era para ser lida por todas as igrejas. Tanto é que ela continua sendo circular, precisa ser lida e guardada e relida pela igreja nos dias atuais. Ou seja, passado quase 2000 anos, ou melhor, mais de 2000 anos, em torno disso nós estamos, e a carta continua sendo lida, sendo circular e precisa ser lida. A primeira carta, o objetivo dela foi como lidar com as perseguições provenientes de fora da igreja. Então, as perseguições que ameaçavam a igreja, Pedro trouxe isso na primeira carta. Na segunda carta, ele já começa a enfatizar, como líder, sobre os falsos mestres e malfeitores que já estavam dentro da igreja. Primeira carta se preocupou em preparar a igreja com as ameaças externas. A segunda carta, a preocupação de colocar a igreja pronta para enfrentar os falsos mestres que surgiram e que já estavam infiltrados dentro da igreja. E essa segunda carta, ela busca combinar a fé com a prática. Algo que parece complicado, que na verdade é isso. Ortodoxia e ortopraxia. Olha que nomes. Ortodoxia é o conhecimento. É o conhecimento. E a ortopraxia é colocar em prática. Então, a ortodoxia é o conhecimento da fé. E a ortopraxia é colocar a fé em prática. Então, essa epístola, ela busca exatamente isso. Ela busca um misto entre a prática entre o aprendizado e a prática, a fé e a prática. E ela tem 3 objetivos: estimular o crescimento cristão, no capítulo 1, combater os falsos ensinos, no capítulo 2 dessa epístola, e no capítulo 3, Pedro vai enfatizar a vigilância da igreja, tendo em vista a segunda vinda do Senhor. Que lá no ano 65, entre 65 e 68, que estima-se que foi escrita a epístola de Pedro,
já se estimava ali que estava próxima a vinda do Senhor. Sem querer cometer nenhuma heresia de dizer que vai ser em tal dia, mas os sinais nos mostram que tanto mais está próxima a vinda do Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo dia a dia. Então, essa nossa preocupação de estar preparado e, de alguma maneira, buscar preparar e chamar a atenção da igreja para a vigilância da vinda iminente do Senhor, é a tônica da preocupação de todos os pastores, de todos os líderes de igreja que estão pautados na palavra de Deus. Só que, infelizmente, nós sabemos que muitas igrejas estão adormecidas, estão se deixando levar por doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus. E aí Pedro começa falando aqui no prefácio, já no prefácio e saudação, ele fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama a fé de preciosa. Preciosa em quem? Não é em qualquer coisa, mas na justiça que nos pode salvar, na justiça que pode nos liberar do pecado, a justiça que pode nos colocar junto de Deus. Que justiça? A justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo, que pagou o preço por cada um de nós. E aí ele fala que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus como Senhor. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então, Pedro está preocupado exatamente com essa questão do pleno conhecimento. O pleno conhecimento de Jesus. O pleno conhecimento de Deus. Isso parece ser algo simples, e é algo simples para quem é realmente convertido, para quem realmente foi alcançado pelo Evangelho da Graça e que está na presença do Senhor. Mas para aqueles que acham que, de qualquer maneira, nós podemos ver Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus: segui em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o pleno conhecimento de Deus passa por uma consciência de uma responsabilidade, consciência tal que Pedro vai chamar de uma vida piedosa, consciência tal que tem que ser refletida na nossa vida. Alguém precisa olhar para nós e ver Deus na nossa vida. E aí eu gostaria de trazer como tema dessa mensagem hoje o objetivo da trajetória cristã. O objetivo da trajetória cristã. E aí nós vamos ter alguns pontos aqui, como diz um grande estudioso. Tenho 4 pontos para trazer. Muito bem, olha aí, aderindo aos pontos, olha só, que beleza. Deus é maravilhoso. Eu tenho 4, né? Nem sempre dá para. Na verdade, teria até mais, mas o tempo não vai nos permitir. Aí o primeiro ponto que nós vamos observar: nossa esperança é completamente divina. Segundo ponto, estímulo ao crescimento. Terceiro ponto, a importância desse crescimento. E o quarto ponto, o objetivo de Pedro ao escrever, que nós já estamos até dando um spoiler e antecipando o objetivo de Pedro na explanação geral, no contexto geral. Qual era o objetivo de Pedro ao escrever a epístola? E no versículo aqui,
3 a 4, que fala: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, esse primeiro ponto é exatamente o seguinte: nossa esperança, nossa capacitação é completamente divina. A nossa capacitação para que nós estejamos aptos a vencer o mundo, a entrar na glória de Deus, é uma capacitação que nós não aprendemos na faculdade, que nós não aprendemos em nenhum curso. A capacitação, ela é dada por Deus, porque foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. E aqui diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas, ou seja, Deus nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, o que nos capacita é o pleno conhecimento daquele que nos chamou. E quando que eu atinjo esse pleno conhecimento? Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Esse pleno conhecimento de Deus, ele se fará durante toda a nossa vida. Porque durante toda a minha vida eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso buscar saber quem é Deus, eu preciso buscar saber o que Deus quer de mim, o que eu preciso fazer para agradar a Deus, o sim de Deus, porque o não de Deus, porque eu preciso buscar em Deus a minha vida toda. Então, o pleno conhecimento de Deus se faz na nossa vida toda em comunhão com Ele. Não é em um breve momento. Nós vamos ter um encontro com Deus e vai ser só naquele dia, naquele momento. Não. Hoje nós estamos tendo um encontro com Deus, mas esse encontro com Deus começou, sabe quando? Quando você acordou pela manhã e você deu graças a Deus por mais um dia, deu graças a Deus pelo dia de ontem, pela noite de ontem, pelo dia de hoje, e aí você falou com o Senhor, você está tendo contato com Deus. Então, o pleno conhecimento de Deus se faz durante a nossa vida. E tem gente que acha que já sabe tudo de Deus, já sabe tudo de Deus. É certo que aqui está escrito que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo pleno conhecimento de Deus, pelo pleno conhecimento das Escrituras. Ele já tem nos capacitado, Ele tem gerado em nós condições para nós termos uma vida piedosa, uma vida temente a Ele, uma vida que nos faça o quê? Ser coparticipantes. O que é ser coparticipante? Eu tenho um plano de saúde que ele tem uma coparticipação. Essa coparticipação do plano de saúde eu não gosto muito, não. Por quê? Porque a gente vai lá, você tem um plano de saúde e você tem que pagar uma parte. Isso é ser coparticipante, você pagar uma parte. Só que a coparticipação aqui, nós não pagamos nada. A coparticipação aqui é que nós passamos a ter direito junto com Deus da sua glória aqui na terra. Nós vivemos a glória de Deus aqui na terra, quando Deus se manifesta na nossa vida. Quando alguém olha para nós e fala, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai alguém que teme ao Senhor, alguém que tem um exemplo de vida, alguém que age diferente.
age diferente. Então, nós passamos pelo pleno conhecimento de Deus, ser coparticipante de quê? Da natureza divina. Inteiramente grátis para nós. Mas essa coparticipação teve um alto preço para Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna, para ser sacrificado. Imagine vocês que são pais, você pegar o seu filho, seu único filho, e sacrificar o seu filho primogênito, né? Veio se tornar o primogênito e unigênito de Deus. Ele sacrificou, ele pagou o preço, ele é o sacerdote eterno, e por isso nós somos coparticipantes de quê? Da divindade de Deus, da sua natureza divina. Natureza, se nós temos a natureza divina, se nós temos a natureza de Deus baseado no pleno conhecimento da sua palavra, então nós escapamos da corrupção e das paixões que há nesse mundo. O mundo tenta nos seduzir a todo tempo. O mundo tenta nos seduzir a cada instante. Embora muitas vezes nós não estejamos percebendo isso, porque tem estímulos malignos, estímulos completamente errados e contrários à natureza de Deus, que são colocados para nós a todo tempo, até de uma maneira subliminar. Ou seja, de uma maneira que você não percebe claramente, mas o estímulo está ali. E a mensagem subliminar é algo tão tremendo que é utilizado pelo marketing. Como assim? Quando tem lá um comercial, tem um chamado jingle, que é uma música de fundo. Aí, quando toca aquela música, vai remeter a tua mente diretamente para aquele produto que aquela música está se referindo. Quem é mais antigo vai lembrar, quando se falava isso é que é, aí você já lembra do produto. Isso é que é, aí pum, a pessoa já lembra logo do produto. Isso é mensagem subliminar. E o inimigo usa muito isso para tentar induzir jovens. E aí você quer saber o poder contrário disso tudo? Poder contrário, eu estive vendo na internet recentemente, não sei se era um pesquisador, um psicólogo, você deve ter visto alguma coisa nesse sentido, que ele falou, vamos fazer uma experiência. Pega o seu filho, vamos levar o seu filho lá para a rodoviária Novo Rio, vamos deixar o seu filho lá na rodoviária, sentadinho num banco lá, e nós vamos embora. Depois de 2 horas, nós vamos voltar. Aí todo mundo ficou assim, atônito, como assim? Esse cara é louco, eu vou pegar meu filho, deixar lá no banco da rodoviária, e 2 horas voltar, e os pedófilos, e as pessoas que querem o mal, e as pessoas que podem querer raptar meu filho. Aí o pesquisador falou o seguinte, você está corretíssimo, só que você faz isso. Como que eu faço isso? Quando você deixa o seu filho diante da internet, assistindo qualquer coisa, você está deixando como se tivesse o seu filho lá na rodoviária e você tivesse abandonado ele por algumas horas, porque na internet tem pedofilia, na internet tem prostituição, na internet tem tudo que não presta, mas só tem isso? Não, também tem coisa boa. Tanto é que isso que eu estou falando para vocês, eu vi na internet. Só que nós que somos adultos, sabemos ter o discernimento do que pode e o que não pode. Só que uma criança não tem esse discernimento. E tem muitos pais que estão deixando os seus filhos lá, ao invés de incutir o pleno conhecimento de Deus, de trazer para a escola dominical. Eu estou cansado, não tem essa, vamos para a escola dominical assim mesmo. Lá você vai ficar bem, vamos embora. E foi assim que eu e a Eliane criamos a nossa filha.
E hoje ela está na presença de Deus e leva o nosso neto para a presença de Deus. Hoje, por exemplo, ele vai ficar em 2 escolinhas dominicais, porque ela vai estar trabalhando na própria igreja, em 2 turnos, e o filho vai estar na escola dominical, porque ela não tem com quem deixar, e vai ficar na escola dominical também. Então, não estou falando isso para me gloriar, estou falando isso porque funciona. Você que está investindo em trazer o seu filho para a igreja, para aprender do pleno conhecimento de Deus, saiba que não é vão o seu trabalho, você está colocando o seu filho como coparticipante da natureza divina, e ele vai escapar das paixões que há no mundo. É isso que diz o texto aqui, e é isso que precisa saltar para a nossa vida e ser aplicado na nossa vida. Amém? Estímulo ao crescimento. Aqui no versículo 5, segundo ponto. Ainda estou no mesmo capítulo, tá? Isso aí, vamos lá. É a luta para chegar lá. Segundo ponto, estímulo ao crescimento. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, querida igreja, amados irmãos, se você observar, o apóstolo Pedro está colocando aqui 8 palavras. E ele dividiu essas 8 palavras em 4 grupos. Ele não deixou nenhuma delas isoladas. Ele começa pela fé. Todos nós sabemos que somos servos de Deus, estamos na casa de Deus, sabemos o que a Bíblia fala sobre a fé. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ela também vai dizer, em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele tem recompensa, ou é galardoador daquele que o busca. Então, se eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Deus existe. E eu preciso crer que essa fé que eu tenho em Deus tem uma recompensa. Mas espera aí, aonde que essa fé é gerada? Aonde que essa fé é gerada e como essa fé é gerada? Essa fé é gerada pelo que está acontecendo aqui, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí nós vimos aqui no início que todas as coisas que nós precisamos, que nos conduz à piedade e ao pleno conhecimento de Deus, Deus tem nos dado. E quando você olha lá em Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então Deus nos chama, Deus nos capacita e Deus nos dá condições de nós vivermos o pleno conhecimento dEle na presença dEle. Tudo que depende de nós é nós nos esforçarmos para isso. E aí Pedro fala que junto com a fé, que nós já falamos aqui o que é, precisa vir acompanhada da virtude. A fé acompanhada da virtude. Como assim, meu irmão? Tiago diz, se você tem fé, muito bem, fazes bem em ter fé e dizer que tens fé. Até os demônios têm fé. Só que a fé precisa ser traduzida em obras, porque senão ela é morta.
E aqui Pedro está falando exatamente a mesma coisa. Ele está falando que a fé ela tem que ser acompanhada da virtude. E o que é virtude? Eu fui pesquisar o que é virtude. Cada um de nós temos uma noção na nossa mente do que é virtude. Mas eu vou traduzir essa noção em algumas palavras. Atitude constante que leva o homem para o caminho do bem. A pessoa é inclinada à prática do bem. Dignidade, sinônimos de virtude. Dignidade, honestidade, justiça, generosidade. Então, a virtude, resumindo, é o testemunho. É o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Não é que pelas obras nós vamos alcançar a graça, não isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que se você é uma pessoa que crê em Deus verdadeiramente, a sua vida precisa refletir a sua fé. Isso é virtude. A fé está ligada com a virtude. E aí depois vem o conhecimento. O conhecimento, ele não é para nós mostrarmos o quanto nós sabemos. Olha, o quanto eu sou erudito, o quanto eu sei, o quanto eu sou... Não. O conhecimento é para que nós entendamos o quanto que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, o quanto que Ele precisa crescer em nós e nós diminuirmos, o quanto que nós precisamos nos santificar a cada dia na presença dEle. O conhecimento é para nós nos humilharmos diante de Deus e Ele ser exaltado na nossa vida, e não para nós sairmos por aí dizendo, olha, eu conheço isso, você não conhece. Por isso que o conhecimento, ele tem que estar ligado ao domínio próprio. Você tem que ter a sabedoria, tem que ter o domínio próprio. De repente você é um autoconhecedor da palavra de Deus, está diante de uma pessoa que está adorando uma imagem de escultura, e você não tem a capacidade de chegar para a pessoa e falar, permita-me te ajudar, permita-me te falar de algo que realmente pode transformar a tua vida. Você está transmitindo o conhecimento de Deus para aquela pessoa, livrando ela daquela escravidão de estar diante de uma imagem de pau, de madeira, ou seja lá do que for, que ela está transferindo a glória de Deus para algo que não tem glória nenhuma. Então, o conhecimento de Deus precisa ser acompanhado do domínio próprio, que você vai controlar você mesmo e saber o momento exato de levar a palavra para aquela pessoa. Deus vai te usar. Então, domínio próprio, conhecimento junto com o domínio próprio. E aí depois ele vem e fala da perseverança. A perseverança é algo que não pode faltar na vida cristã, porque faz você caminhar dia a dia na presença de Deus, caminhar dia a dia buscando ao Senhor, caminhar dia a dia. Não deu certo agora, mas eu sei que lá na frente vai dar. Se não deu, porque o Senhor não permitiu. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então a perseverança, ela tem que ser acompanhada de quê? Da piedade. E aí, andando um pouquinho aqui, pulando só aqui para o versículo 10, para a gente... Aqui tem uma definição de piedade. O que é piedade? Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Vocês que estão na presença de Deus, nós que estamos na presença do Senhor, nós somos eleitos de Deus. Eleito de Deus. Mas é uma vida piedosa, é uma vida em conformidade com a vontade de Deus, uma vida na perseverança de fazer a vontade de Deus, que vai confirmar a nossa eleição na presença de Deus. Por isso, eu creio o seguinte, que a piedade, ela precisa estar, a perseverança tem que estar ligada à piedade, que acaba sendo o teu testemunho.
a tua regularidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida submetida à vontade de Deus. Persevere nisso. E aí depois entra o quê? A fraternidade. Fraternidade é algo que nos leva ao isolamento. Fraternidade lembra algo que? Lembra alguma palavra? Comunhão seria uma. Estar junto, isso aí. Estar junto, fraternidade. Ninguém consegue ser fraterno no monastério, isolado, sendo um monge. Eu sou fraterno, vou lá para o monge, vou lá para você, o Robson Crusoe, vou para uma ilha. Não, isso não é ser fraterno. Fraternidade é você estar em comunhão com o corpo de Cristo. É você estar junto com os irmãos. Só que a fraternidade, para que ela tenha sucesso, aí ele une ao amor. Fraternidade tem que ser com amor. Fraternidade tem que ser com domínio próprio, tem que ser com piedade, tem que ser com tudo que veio acima. Mas ele liga a fraternidade ao amor. Porque a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, que bom que você se ama. Cuidado para esse amor a você não se tornar um amor narcisista. O que é o amor narcisista? Que você só ama você mesmo. Você só está preocupado com você. Lembre que existe o teu próximo. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar e tem que amar o teu próximo. E você tem que compreender que Deus quer que você viva em fraternidade. E você não consegue viver em fraternidade se você não estiver o quê? Em comunhão com o corpo de Cristo. Você vê que a palavra de Deus, ela está ligada. Um texto vai se ligar com o outro, uma epístola vai se ligar com outra, porque sabe por quê? Que o pleno conhecimento de Deus é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então é somente o Espírito Santo que nos pode nos revelar e nos capacitar o pleno conhecimento de Deus. Então, versículos 5 até 7, ele está nesse estímulo. No estímulo de quê? Do crescimento, de nós crescermos. Aí, continuando aqui, no versículo, nós já lemos aqui, vamos agora para o versículo 8, que é o ponto 3, a importância desse crescimento. Qual é a importância desse crescimento? Porque essas qualidades, quais qualidades? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas 8 qualidades, Pedro chama aqui, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a grande diferença entre o erudito e o piedoso. O erudito, puramente só pela erudição e pelo conhecimento, ele se torna inativo e infrutífero, porque ele tem o conhecimento, mas ele não aplica na sua vida. Só que se nós tivermos todas aquelas qualidades que foram citadas aqui, estando presente em nós e ela aumentando cada vez mais, farão com que nós não sejamos inativos nem infrutíferos. E aí, irmãos, eu estive vendo aqui, inativo, na NVI, está como inoperante. Qual é o contrário de inativo e de inoperante? É ativo e operante. Então, Deus quer que nós sejamos ativos e operantes na sua obra, e não inativos e inoperantes. Deus quer que nós não sejamos infrutíferos e improdutivos, mas Ele quer que nós venhamos dar fruto e ser produtivos. Então, qual a vontade de Deus na nossa vida? Que nós venhamos dar frutos e sermos produtivos na sua obra.
nós temos que participar, nós temos que fazer alguma coisa. Se mova, faça algo, busque fazer algo. Você tem talento, você tem capacitação, porque o Senhor já te concedeu tudo que você precisa para o pleno conhecimento de Deus e para a piedade. Você é um homem, uma mulher de fé, vocês têm valor. Se o mundo tentar provar o contrário ou fazer alguma discriminação, não aceite. Você é uma pessoa que tem valor, você é uma pessoa ativa no reino de Deus, você é uma pessoa que produz frutos no reino de Deus. Se conscientize disso e caia, regace a manga e faça algo. Evangelize, fale do amor de Deus, testemunhe o amor de Deus, viva o amor de Deus, contagie quem está próximo de você com o amor de Deus, porque você está plenamente capacitado. O Espírito Santo se move em nós. Você tem valor, eu tenho valor, nós temos valor. Embora alguém tente provar o contrário, nós temos valor na presença de Deus. Então, a importância desse crescimento, ele vai falando aqui de 8 até 11, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam, estou aqui no versículo 8, nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. No pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A importância desse crescimento, o pleno conhecimento. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Olha assim, aqui, aquela máxima, salvo uma vez, salvo para sempre, não se aplica aqui. Porque Pedro está falando, procurem confirmar a eleição de vocês, através de atitudes. Esse salvo uma vez, salvo para sempre, porque não existe nenhum outro sacrifício que precise ser feito, porque já foi feito uma vez para todo sempre. Mas isso não nos exime de nós sermos ativos, operantes e piedosos e praticantes da obra do Senhor no pleno conhecimento dele. Glória a Deus. E no versículo 11, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é de qualquer maneira, irmãos, não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, nós vimos aqui a importância, nossa capacitação é completamente divina, é Ele que nos capacita. Estímulo ao crescimento, que nós vimos aqui, essas 8 palavras interligadas em 4 grupos. A importância desse crescimento, que é somente através desse crescimento e sendo confirmados nesse crescimento, que nós entraremos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos ver aqui o último ponto, o objetivo de Pedro ao escrever. Um dos objetivos nós já vimos, que é fazer com que a igreja não seja inativa e inoperante, mas seja uma igreja ativa, operante e piedosa. E agora aqui ele vai falar, o motivo está por essa razão. Por essa razão, no versículo 12, nós vamos até o versículo 15. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Embora o que? Já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Então, embora nós já conheçamos a palavra de Deus, embora muitos já tenham lido a palavra de Deus algumas vezes, nós devemos fazer igual diz lá em Oséias. Conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é isso? Vida piedosa.
vida ativa, vida operante, vida no pleno conhecimento de Deus. Então, nós devemos buscar esse pleno conhecimento de Deus quando? A nossa vida toda. Conhecereis a verdade de Deus, o pleno conhecimento de Deus, a verdade de Deus, e essa verdade vai fazer o quê? Ela vai nos libertar. Libertar do mundanismo, libertar dos inputs desse mundo, dos apelos desse mundo, seja consciente ou inconsciente. Se na tua cabeça tem o capacete da salvação, ele vai neutralizar os dados inflamados do inimigo, e o Senhor vai estar cuidando de nós, se nós tomarmos toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Ela traz o pleno conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Por isso que Pedro vai dizer: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Uma carta circular que falou lá para a igreja há 2000 anos atrás, continua falando para essa igreja aqui nessa manhã. Glória a Deus. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aqui alguns estudiosos falam que Pedro, quando escreveu essa carta, foi próximo da sua morte, que ele já tinha a revelação de que ele iria morrer. Por isso que ele fala aqui: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. E aqui, irmãos, nós estamos nessa manhã, lembrando todas essas coisas, para que vocês fiquem firmes no pleno conhecimento de Deus, para que vocês vivam uma vida com fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Amém? E aí, só para finalizar, aqui no versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é movida pelo Espírito Santo. Durante 1.500 a 1.600 anos, ela foi escrita. Ela partiu da tradição oral para a tradição escrita. Mas em todo o tempo ela foi movida pelo Espírito Santo. Em torno de 40 autores sacros, 40 homens de Deus, escreveram a palavra de Deus. Então, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E aí importa que todos nós, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro disse no versículo 11. De que maneira? Na plenitude da palavra de Deus, no conhecimento pleno da palavra de Deus, na aplicação plena de Deus na sua vida, a cada dia e a cada instante. Amém? Que Deus abençoe, fique de pé, glória a Deus, medite nessas coisas, volte a ler essa epístola, que ela é uma epístola maravilhosa, e a palavra de Deus é linda, né? Nós que pregamos a palavra de Deus, nós somos apaixonados por ela. E você que está aqui, você, eu creio que também é apaixonado pela palavra de Deus. Então, medite na palavra. Se for possível, use o plano de estudo bíblico que a igreja, de leitura bíblica que a igreja está sugerindo.
Mas se você não está usando esse plano, que você use algum plano, mas leia a palavra, se alimente, porque aí nós vamos ter contato com o pleno conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar.